Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Vou esticar. Estou aqui novamente. Provavelmente vai ser o que estou fazendo agora, porque de acordo com o material que sai de mim, é como se saísse um fluido energético de mim. Essa mensagem do Efatá. Engraçado que Deus mostra uma coisa, uma palavra, por exemplo, Efatá, né, que é abra-se. Daí fui procurar no Google chave, porta. E daí ele começa a me mostrar, né, em várias coisas, isso, relembrar. E isso vai se repetindo como o último vídeo que eu fiz para você, e a porta vai se abrindo. Você pode dizer o cérebro, né, que o cérebro procura semelhanças. Mas o meu cérebro está em favor do que Deus tem me mostrado. De achar comportamentos, como eu disse, um dos vídeos para vocês, que muitas vezes o que Deus tem me pedido para procurar comportamentos semelhantes em diversas culturas e religiões e grupos de pessoas. E isso tenho feito, sabe? Como se eu ficasse procurando uma verdade essencial. E eu coloquei esse chapéu não à toa. Porque Deus me disse, você é covarde. E eu falei, eu não sou covarde, Deus. E ele me disse, você é covarde, sim. Porque eu pensei como seria bom sair do país, né? Fugir desse lugar maldito, né? De Tem um livro que eu escrevo, um lugar de muito ou muito pouco, sabe? Muito ou muito pouco. E ele é tão muito que você nem enxerga. É tão muito, que você nem enxerga ele como. É pior que a Torre de Babel, né? E é muito pouco que você não enxerga essa realidade, está fora do seu alcance. E a maioria das pessoas estão assim, na faixa visível, né? Mas é tão pouco que você não enxerga, e é tão muito que também é insondável. É mais alto que uma Torre de Babel. Daí ele me disse, fugir é ser covarde. O que é ser covarde? Eu perguntei para ele. Ele me disse, é essa vontade mesmo, sabe? De fugir de um meio cheio de dor, cheio de injustiça, e achar uma ilha, um lugar, como muitas pessoas mandam dinheiros para ilhas, né, paradisíacas, para o exterior, para esse, para outro, e criam seus próprios paraísos na Terra, enquanto não ajudam a desfazer os infernos na Terra. Isso é covardia. Eu falei, Senhor, eu não sou covarde, eu enfrento meus problemas. Eu tenho enfrentado e tudo aquilo que o Senhor tem me pedido eu tenho feito, inclusive os vídeos, os livros, são diversos temas de coisas que Ele me pede, sabe? De dores, de infernos. São livros sobre infernos, sobre dores, infernos que precisam ser desfeitos na terra. Infernos, inferninhos que o homem criou.
inferninhos, eles geralmente causam prazer em muitas pessoas, então por isso, muitas vezes, eles não são desfeitos. No último vídeo eu falei para vocês sobre a idolatria da pobreza. Então, muitas vezes, essa separação, ela causa prazer em muitas pessoas, por isso, ela não é desfeita, é um inferno que não vou dizer que não será desfeito, porque em nome de Jesus será desfeito. Todos os infernos na terra. Mas, se você quer sair do país, se você quer fugir do teu propósito, você é covarde. E eu falo isso talvez contra mim mesma, porque eu já saí do país, né? E é difícil, né? Eu tô escrevendo e quero escrever sobre isso. Eu tava assistindo um vídeo que me mandaram de uma menininha e tudo começou por aí. E ela vai falando das profissões. Essa profissão é chique, advogado, engenheiro, é chique, essa, outra. Daí eu pensei, vamos ver o que ela vai falar, se alguém vai perguntar para ela de outras profissões que não requer curso superior. Daí o pai pergunta para ela sobre gari, por exemplo. Ela fala que ela acha muito chique, que inclusive ela já trabalhou com isso, catando lixo. Enquanto ela tá catando, ela ainda cumprimenta as pessoas, oi, né? Quer dizer, ela faz o trabalho dela com prazer. Provavelmente relembrando de algum momento que ela ajudou, né? A limpar, ajudou a mamãe, o papai. E a criança, ela se dispõe muito a isso. Engraçado que a criança, ela não tem esse preconceito da gente. A gente que coloca nela. Ela não acha que catar o lixo é diferente. Você tem um consultório todo branco e chique para receber os seus pacientes, de você ter feito um ensino superior, ter se tornado um médico. Para ela, a mesma coisa, catar o lixo do que ser um médico. Na criança da pessoa não tem, na mente da criança não tem essa divisão. Engraçado é que eu descobri tem pouco tempo que todo o meu pensamento, ele acontece em imagens, né? Eu achava sempre que era em palavras, porque todo o nosso mundo adulto, ele é em palavras, tanto que eu sou escritora, e aí eu também falo contra mim mesma, né? Só que, quando eu comecei a escrever num caderno. E depois quando recomecei a escrever, né? Comecei com 11, só que daí dei uma parada, voltei a escrever quando eu tive síndrome do pânico no Japão. Escrevia no caderno. Só que o pensamento, a imaginação, a criatividade vem muito rápido. Só que hoje eu entendo que é porque ela vem em imagens, ela não vem em palavras. Ela vem em imagens e isso vai se intensificando, como se eu estivesse assistindo um filme e vou escrever daquele filme, entendeu? Como se eu estivesse tendo visões mesmo. E eu pensava assim, olha, não dá mais para escrever no caderno, porque é muito lenta a minha mão não dá conta. Eu preciso escrever no computador. Daí meu irmão me emprestou o computador dele. Só que quando eu já escrevendo aqui no Brasil, eu comecei a perceber que mesmo no computador a minha mão era lenta, não dava conta, vinha o pensamento, vinha outro. Calma, tipo, não dou conta, sabe? É muito rápido. E só que quando eu vou transmitir uma mensagem para vocês, também é muito rápido e a minha boca, por isso que às vezes eu troco as palavras. Parece que a minha boca não dá conta de transmitir. O cérebro e a boca não dão conta de transmitir a mensagem que é muito rápida. Aí por quê? Porque essas mensagens, os livros que eu escrevo estão conectados com Deus. Sim. Mesmo que você não acredite, estão. E
A linguagem de Deus, por isso que eu parei de querer, sabe, estudar inglês, espanhol, não sei o quê. Porque eu entrei em contato com uma comunicação que é acima de todas as separações das línguas, né? Que é uma língua só, que se chama. Esse é o verdadeiro conhecimento. É um conhecimento que não é através de palavras, parece que ele se acopla, sabe? Você. Não sei, não sei explicar. Não sei explicar. É um conhecimento por inteiro, entendeu? Não é por palavras. Não é assim, sabe? E daí quando a menina, eu percebi que ela não tinha preconceito, né? Eu achei tão bonito. Só que, claro, eu sei que a maioria dentro das casas, o preconceito será formado. E eu sei que as pessoas aqui no Brasil, elas não vão ganhar, não terão uma renda semelhante umas às outras, para que o país seja um país de primeiro mundo, porque as pessoas não querem isso. Elas gostam de lugares marcados. Elas gostam de se sentir especiais. E para elas se sentirem especiais, tem que ter os não especiais, entendeu? Para ter os queridos, tem que ter aqueles que não são queridos. Aí ele tá me dizendo, fica, luta. Hoje ele me lembrou uma mensagem que eu dei para outra pessoa. A pessoa me deu João 5. Eu dei essa mensagem, escrevi uma lembrança da Poliana e a pessoa me falou. Eu achei que era a mensagem de Deus para mim, mas eu transmiti isso e foi retransmitido para mim. Muita coisa que você vai dar, você vai ganhar de volta. João 5 ali fala sobre aquele deficiente, aquele um homem paralítico, né? E ele precisava ter alguém que o jogasse na água para ele ter um milagre para ele poder andar. Só que ele não tinha ninguém, não tinha nenhum amigo ali para o lançar nas águas. Deus me disse, você sabe, não vai ter ninguém para te lançar nas águas, né? Assim, e essa foi a mensagem hoje para mim de manhã. Não vai ter ninguém para te lançar nesse milagre, nessa água. Lamento. Apenas eu, de forma individual, vou até você. E muitas pessoas. Ai, eu me lembrei de uma vez que eu estava completamente perdida. E aí, infelizmente, nesse momento a minha fé entrou em choque. Eu estava numa estrada de chão, de noite, sozinha, em volta de pessoas que eu não queria estar com aquelas pessoas. Enfim, sem a minha vontade, eu estava ali sem a minha vontade, fui levada até aquele lugar sem vontade. E aí, é porque Deus me levou, Ele mostra a imagem. Ele tá me mostrando, agora eu lá. Agora, o que tem a ver com covardia? Eu sei, porque Ele tá me mostrando agora. É que assim, tem coisas que você não gosta. Não gosta, detesta, detesta, detesta. Só que essa pode ser uma maneira de Deus mostrar para você que você tem que trabalhar justamente isso que você não gosta. Porque eu fui levada até esse lugar justamente porque eu odiava isso. Só que eu tava usando toda a minha energia de uma forma errada, entendeu?
É que assim, eu já pensei em dar testemunho sobre isso, só que é muito forte. E eu fui muito perseguida na época, né? E as pessoas, elas são muito preconceituosas. Então, assim, por mais que você seja vítima, por ser mulher, e foi isso que eu vi. E tenho ouvido ainda, por ser mulher, eu sou culpada. Porque por ser mulher, você tem que saber, entendeu? Então, a culpa é sua. E eu fui levada a encarar esse tema como um tema de literatura, como um tema que Deus queria que eu explorasse. E hoje exploro esse tema muito. Na verdade, eu já escrevia, só que ele me fez estar no ambiente para ver as coisas, sabe, de perto, que eu não gostava. E vi que realmente não gostava, mas que poderia orar por aquelas pessoas. E é justamente isso. Deus te mostra o seu inimigo para você orar por ele, não para você odiá-lo. E a covardia é você virar as costas e dizer não. Mandar o seu dinheiro para longe. Ah, eu perguntei o que é covardia, Deus? O que seria covardia, por exemplo, para mim? Ele me disse que covardia seria, por exemplo, quando a sua vida ficar tudo bem, você ficar entre aqueles que são os escolhidos, os privilegiados, os aplaudidos, os prósperos, os isso, aquilo, com lugares marcados, você esquecer dos infernos na terra, parar de trabalhar para desfazê-los. Isso é covardia. Covardia seria você virar as costas para o seu chamado. Você aproveitar de tudo que você tem como se isso fosse seu. Isso ele está falando agora. Não é meu, é emprestado. E eu só dou as coisas com propósito. E qual é o propósito de Deus? Salvar as ovelhas perdidas, diminuir o sofrimento do mundo, lutar contra a crueldade e contra as hipocrisias. Esse é o propósito de Deus. Só que a gente luta com amor. Ontem eu estava falando para vocês do Jorge, né? O Jorge, eu tava vendo, ele é visto num cavalo com uma espada matando um dragão. Mas isso tudo é mentira, porque o Jorge, ou para vocês saberem quem que é o Jorge, é o São Jorge, mas, né? Ele era um homem comum, né? Mas sim que buscava a santidade. E ele se negou a subir no cavalo, pegar a espada e matar. Por isso que a imagem é mentirosa. E esse dragão, na verdade, não é dragão. São cristãos. Então, quando ele sobe no cavalo e as pessoas dizem, mata esses aí. Ele era um soldado romano, mata. Ele disse não. Paulo matou, né? E depois ele se arrependeu. Esse Jorge, ele foi melhor que Paulo, porque ele nem mesmo matou. E aí ele foi enforcado. Então, ele se negou a usar o cavalo dele para a guerra e a espada dele. Ele não quis aquela espada. Para que você quer uma espada, né? Para quê? Os cristãos não querem. Eu acho que ele nem era cristão, mas ali ele já foi tocado e se converteu. Então o dragão, de repente, né? O monstro eram os cristãos, porque eles estavam ali trazendo uma transformação que Roma não queria. Roma não queria essa ideia de paz, de amor que Jesus trazia, sabe? De que a verdadeira coroa da vida é você amar o teu inimigo. E que os mansos herdarão a terra.
Ele me disse ali na cozinha, cruel é quando você favorece o rico e desfavorece o pobre. E eu disse para ele, Deus, eu não sei, mas vou procurar ver na minha vida se eu ando favorecendo algum rico e desfavorecendo algum pobre. Porque aí você entra na covardia e na crueldade. E daí ele vai mostrando, né? Ele tá me mostrando, por exemplo, a mesa dos senhores, né? Na época da escravidão e o que os escravos comiam, né? Então, os senhores, eles tinham infinidade de coisas, né? E os escravos, eles passavam fome e eles começaram a ter a criatividade, tanto que aí nasce a feijoada, né? Você usa e até hoje assim o pobre, né, usa a criatividade para driblar as dificuldades. Isso é muito legal, só que o problema é você embelezar uma coisa que não deveria ser embelezada. Porque o que Deus quer não é que o pobre seja muito criativo para driblar a pobreza dele. Deus quer que não exista pobreza. Deus quer que a mesma mesa farta que um tem, os outros também tenham. Não que aumente a criatividade desse pobre para eles se conformarem em ser pobre. Não é essa a vontade de Deus. E é isso que eu tenho perguntado ao Pai da verdade e não pergunto ao Pai da mentira, que o Pai da mentira diz isso, tem que ser cada vez mais criativo e se conformar em ser pobre. E não é, né? E a mudança tá aqui, nesses que têm, né? O poder. E eu coloquei esse chapéu justamente isso, sobre falar sobre fugir, sabe? É isso. Eu pergunto se eu sou covarde. Eu sou covarde. Eu sou covarde. Eu tenho favorecido os fortes e desfavorecido os pobres. Eu sou covarde. Eu tenho fugido do meu propósito. Deus tem me chamado a desfazer infernos, enfim. Ele me deu, não queria falar sobre isso, mas ele me deu uma frase num caderninho de lembrancinha da minha filha para o ano 2024. Ele me fez escrever 2024, seu dinheiro. Eu vou até pegar o que eu escrevi. Olha só o que ele me fez. É bonitinho. Eu já dei para várias pessoas. E esse, ele falou para mim, 2024. Eu guardei poucos ali, sabe? Para mim, eu dei tudo. 2024, seu dinheiro a favor do próximo. Daí toda hora ele me faz ler isso aqui. E aí eu falo assim, Deus, como assim? Né? Eu nem tô conseguindo gerenciar assim tão pouco que eu tenho. Eu tenho que ser criativa, 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 né? E o diabo diz, seja cada vez mais criativa, porque você tem que se conformar com a sua pobreza. Você tem que se conformar com isso, com aquilo, com aquilo. E Deus diz, não, esse não é o caminho. Não é esse o caminho, não é o caminho da criatividade. É o caminho da oportunidade, que ele me fala, o caminho do acesso. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aqui Jesus está falando a mensagem que ele me falou hoje. Você é covarde? Você é covarde?
Então, ele tem me chamado para isso. Ele tem me chamado, isso, para dar o meu dinheiro a favor do próximo. E ele me disse sobre o meu ano de 2024. O meu dinheiro a favor do próximo nem tem nem para mim. Mas ele me disse isso. Por quê? Firma na promessa que eu te dei. Para que quando você estiver lá na rodinha dos escolhidos, você não esqueça que eu profetizei isso na sua vida, que o seu dinheiro em 2024 vai ser usado a favor do próximo. Não esqueça, porque eu não perdoo infidelidade. Olha aqui o que ele diz. Pois se nas riquezas injustas não foste. Por que ele diz riquezas injustas? Porque ele sabe de uma mesa farta e outra mesa pobre. Ele sabe dessa diferença de renda, ele sabe. Jesus, ele veio mostrar isso. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Quando ele fala da riqueza verdadeira, ele está falando lá do céu. Efatá, abre-se, uma porta que se abre. E eu falei para vocês de uma experiência de um homem que me contou que ele foi para o céu e a porta, Jesus encontrou com ele, a porta estava fechada e disse para ele: aqui você não entra. Por quê? Justamente por diversas coisas que ele fazia, inclusive assédio sexual, né? Infidelidade com a esposa, deboche. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Cuidar bem daquilo que é do outro. Cuida bem do dinheiro do outro, cuida bem das coisas do outro, cuida bem dos seus filhos, cuida bem dos filhos do outro. Nenhum servo pode servir dois senhores. O dinheiro, ele é muito mais real, né? Do que Deus. E as pessoas também. De fato, Deus sempre me fala, toda vez que você fica triste, pode ter certeza, não é por causa de mim, é por causa de pessoas. Então você está adorando essas pessoas. Você está me tirando do trono para colocar essas pessoas no lugar de mim. E se você, toda vez que você fizer isso, você vai sofrer. E vai sofrer porque você quer, Melissa. Porque eu não pedi para você sofrer. Aliás, eu nunca quis que você sofresse. E ele diz para você também. Porque ou há de odiar um e amar o outro. Por isso, muita gente que fica rica começa a odiar Deus. Porque o dinheiro, você pega, né? Você é palpável, você vai lá e compra, você ganha poder. Você vira um Nabucodonosor, entendeu? Você é tão empoderado que você acha que não precisa de ninguém, nem de Deus, sabe? E você despreza toda pessoa que tem fé. Toda pessoa que diz que consegue as coisas através da fé, porque você consegue através do seu braço, através da sua inteligência, através do seu trabalho. Mas saiba que isso é tirado de uma hora para outra. O que é tirado? De uma hora para outra você adoece. De uma hora para outra você perde a sanidade. De uma hora para outra você perde tudo. Entendeu? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro, e isso. Começa a desprezar as coisas de Deus. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Os apegos. E aí apegou a tudo, porque agora Ian tava ali. Ai, que saudade dos meus cachorros, mas comecei a ficar tão triste. Só que o que Deus tem me ensinado quando você tem saudade primeiro, se você tem saudade de alguém que morreu, de um cachorro, de um gato, enfim, que morreu, tem que lembrar que Deus tem me mostrado que há muitos aí que precisam de você. Há muitas pessoas para você conhecer, há muitos cachorros, gatinhos, passarinhos, muitos, como eu disse, infernos para você desfazer. Muitos que estão precisando do seu amor. E por esse buraco
na minha família, por muitas questões que eu passei, Deus tem me mostrado justamente a importância de você ver a família como um todo. E é isso. Essa é a mensagem de hoje. Espero que Deus alcance a sua vida, te abençoe. E que, com certeza, você tem um chamado com Deus. Talvez você nem tenha começado ainda. Não importa se você tem 50, 60, 70, 90. Você tem que começar a fazer isso. Você tem que começar a fazer a vontade de Deus. Porque é isso que leva para o céu. Que Jesus disse: faz a vontade do meu Pai. Então, começa a orar e pedir para Ele, para que Ele mostre como os seus dons podem ser usados a favor de desmanchar sofrimentos, trazer paz, amor, sabe? Enfim, mais igualdade ao mundo. E é isso. Essa foi a mensagem. E para terminar, vou ler a mensagem que foi do aniversário da minha filha. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Tchau, amo vocês. Inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.